Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no penúltimo capítulo de Atos, capítulo 27. E, primeiramente, feliz Dia das Mães a todas as mamães que aqui estão, que acompanham aqui o canal. Esse canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia, né? E aqui a gente aprende sobre tudo, e criação de filho, ou como ser um bom filho. Hoje pela manhã eu estava orando para que nós venhamos a ser bons filhos, né? Honrar a nossa mãe, os nossos pais, porque o primeiro mandamento com promessa, né? Honrar pai e mãe para que te vá bem todos os seus dias na terra, para que você alcance aí uma longanimidade. Então é isso. Então eu quero honrar primeiramente a minha mãe. Obrigada por tudo que você faz por mim, mãe. Tô aqui em homenagem a ela. Meu Deus, a blusa tá amarrotada. Mas minha mãe é uma pessoa que ama muito o Brasil, ela fica muito preocupada com o Brasil. E ultimamente, né, gente, de novo está acontecendo aí um furacão passando pelo Brasil. Não em termos reais, mas em termos espirituais, políticos. E minha mãe, ela é uma pessoa da qual ela se preocupa, ora, sempre tá ali orando por isso e me ensinou muito a isso. Então, eu acabei aprendendo, pegando aí. Gente, eu tô toda de Brasil, não sei porquê. Mas amém, glória a Deus. Essa é a minha responsabilidade. Como vocês, nem todos aqui sabem, mas eu comecei a ler a Bíblia aqui, então, desde Gênesis, não aqui no YouTube, eu comecei no Instagram. E antes de começar, eu relatei o motivo pelo qual eu estaria começando. E um deles foi um sonho que eu tive, eu nem lembro mais desse sonho, mas vendo esse vídeo, por que eu comecei, o que me deu, meu Pai amado? Ler um capítulo da Bíblia por dia, compartilhar na internet. Foram 4 anos muito difíceis, são, né? Estão sendo, em nome de Jesus. Que o Senhor sopre bons ventos, traga traga próximos dias mais tranquilos. Mas enfim, voltando ao sonho, eu sonhei que... Eu não lembro do sonho, como eu disse, mas eu relato lá que era como se eu estava lendo na época Gênesis, Êxodo, e aí eu comecei a ter sonhos em relação a Moisés, como se Moisés carregasse aquele povo. E eu, nesse sonho, eu carregava um bebê, e esse bebê era como se fosse o Brasil. Então, e Moisés, ele levou o povo a essa libertação. E eu acredito muito na palavra de Deus, que só a gente, voltando para a palavra, sabe, crendo em Deus, entendendo o nosso papel no mundo, sabe, entendendo o plano de Deus no mundo e para o Brasil especificamente, é a maneira como nós vamos aí alcançar uma libertação de garras, né, de tentáculos espirituais, que eu acho que mais do que político, natural, os tentáculos são espirituais e eles estão pegando o Brasil de maneira muito forte. Então, nessa época eu tive esse pensamento e eu falei, eu acredito nessa palavra, eu não acredito em pessoas, apesar de que naquela época, né, a gente, enfim, não vou falar muito sobre política, mas
né? A gente viu ali a queda de uma pessoa da qual a gente acreditava que podia vir, então, a um novo tempo para o país. E quando ele perdeu as eleições, a gente, né, parece que as esperanças se foram. Mas a verdade é que as esperanças nunca teve num homem. Nossa esperança está em Deus. Está em Jesus Cristo, que já venceu. É uma pessoa a nossa esperança e não é, seja Lula, Bolsonaro ou qualquer um que venha se colocar como uma esperança. A nossa esperança é Jesus Cristo. Ele pode nos arrancar de tudo que não... Qualquer coisa Ele pode fazer. Então, meu objetivo sempre foi esse, sabe? Que a gente conheça mais a Jesus Cristo, que a gente conheça mais o plano de Deus, que a gente confie mais, que a gente possa, então, tá vivendo aí por esse caminho, por essa verdade, por essa vida. Então eu agradeço demais a minha mãe que me ensinou tudo sobre Deus, tudo sobre o Brasil, para que eu pudesse, sabe, me responsabilizar de maneira responsável pelo meu país. Eu sempre fui muito diligente com tudo aquilo que o Senhor tem colocado na minha mão, sabe? Em relação a meu emprego, e eu tenho falado aqui sobre isso com a gente. Sabe, se você for uma pessoa responsável, diligente no seu trabalho, com a sua família, pronto, meu querido, talvez, eu não sei para o que o Senhor te chamou e às vezes vai te custar alguma coisa a mais do que isso. Mas se o Senhor não falou com você algo específico, cara, faz aquilo que está nas suas mãos hoje. Faz com diligência, faz com amor, faz com responsabilidade, cuida dos seus filhos e deixa que Deus resolve todo o resto. Deus vai resolver a economia do nosso país, Deus vai resolver a política, o governo, tudo. Vamos parar de nos preocupar. Vamos fazer aquilo que está em nossas mãos e vamos crer em Deus, vamos crer numa pessoa que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Passei demais do meu tempo. Mais uma vez, obrigada, mãe. Parabéns a todas as mães. Mãe, você é responsável por trazer isso na sua casa, por trazer a atmosfera certa, por ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar, por ensinar os amores que eles devem ter. Toma cuidado. E é isso. Vamos lá. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais uma semana que se inicia, obrigada por mais um capítulo que podemos ler e aprender de Ti, que é manso e humilde, que tem todo o controle, todo o poder nas mãos. Obrigada, Deus, obrigada por cada mãe que o Senhor fez, que está aqui hoje sentada aos Teus pés como Maria. Sabe, Paizinho, aprendendo de Ti, buscando dessa fonte para todo o restante do seu dia. Deus, em nome de Jesus, eu oro em especial pela vida destas. Que o Senhor as toque, as abençoe, as dê graça, sabedoria, discernimento, desde as mais importantes como as mais humildes, como tantas vezes nós vemos aqui na sua palavra. Deus, em nome de Jesus, que estas sejam responsáveis por criar filhos que amam ao Senhor, sabe, Deus, por cuidar de suas famílias. Nós sabemos que nós temos tantas coisas para cuidar, para pensar,
que muitas das vezes, Deus, até a nossa imagem, a nossa vontade está distorcida porque estamos buscando dinheiro, status e, sabe, Deus, e nós não sabemos, e eu não sei para o que o Senhor fez cada uma aqui, seja lá como for, que elas sejam prósperas, bem-sucedidas, abençoadas, mas que nunca, Deus, nunca deixem o propósito inicial que o Senhor criou para a vida delas, sabe, Deus, em nome de Jesus, que voltemos, Deus, a ter algumas mulheres que cuidam do seu lar com amor e com zelo, que cuidam de tudo. Em nome de Jesus, eu quero orar pela vida da minha mãe, te pedir o teu sangue, Jesus, sobre a vida dela, sobre a minha vida, sobre os meus sonhos. Deus, em nome de Jesus, colocar tudo diante de ti, aos teus pés. Este momento, essa leitura da tua palavra e tudo que eu tenho feito, sabe, Deus, eu coloco aos teus pés. Te agradeço por me usar e te peço, me usa ainda mais. Em nome de Jesus. Amém? Bora, meu Deus do céu, passei muito do tempo. Vai dizer assim, gente, ficou resolvido que devíamos embarcar para a Itália. Então entregaram Paulo e os outros presos a Júlio, um oficial romano que era do batalhão chamado Batalhão do Imperador. Nós embarcamos no navio da cidade de Adramítio, que estava pronto para navegar para os portos da província da Ásia. E assim começamos a viagem. Aristarco, macedônio da cidade de Tessalônica, estava conosco. No dia seguinte, chegamos ao porto de Sidom. Júlio tratava Paulo com bondade e lhe deu licença para ir ver os seus amigos e receber deles o que precisava. Depois de sairmos de Sidom, navegamos ao norte da ilha de Chipre, a fim de evitar os ventos que estavam soprando contra nós. Atravessamos o mar em frente ao litoral da região da Cilícia e província da Panfilha e chegamos a Mirra, uma cidade da província da Lícia. Ali o oficial romano encontrou um navio da cidade de Alexandria que ia para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegamos bem devagar, vários dias e com grande dificuldade chegamos em frente da cidade de Cnido. Como o vento não nos deixava continuar naquela direção, passamos pelo Cabo Salmona da ilha de Creta e seguimos pelo lado sul daquela ilha, o qual é protegido dos ventos. Assim, fomos navegando bem perto do litoral e ainda com dificuldade chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou: homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perda de vidas. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. O porto não era bom passar o inverno. Por isso, a maioria achava que devíamos sair dali e tentar chegar a Fênix. Essa cidade é um porto de Creta que tem um lado para o sudoeste e o outro para o noroeste. E eles achavam que poderíamos passar o inverno ali. Começou a soprar do sul um vento fraco e por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos a âncora e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta. Mas, de repente, um vento muito forte chamado Nordeste veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso, desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda. Ali, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote do navio. Os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarraram o casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo de que o navio fosse arrastado para os bancos de areia que ficam perto do litoral da Líbia. Então, desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento.
e a terrível tempestade continuou. No dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar e no outro dia os marinheiros com as próprias mãos jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Durante muitos dias não pudemos ver sol nem as estrelas e o vento continuava soprando forte. Finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então, Paulo ficou de pé no meio deles e disse: Homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta, e assim não teríamos tido toda esta perda e este prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, apareceu a mim. E disse: Paulo, não tenha medo, você precisa ir até a presença do imperador e Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem, eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. 2 semanas depois, à noite, continuávamos sendo levados pela tempestade no mar Mediterrâneo. Mais ou menos à meia-noite, os marinheiros começaram a sentir que estávamos chegando perto da terra. Então jogaram no mar uma corda com um peso na ponta e viram que a água ali tinha 36 metros de fundura. Mais adiante tornaram a medir e deu 27 metros. Eles ficaram com muito medo de que o navio fosse bater contra as rochas. Por isso jogaram 4 âncoras da parte de trás do navio e oraram para que amanhecesse logo. Aí, os marinheiros tentaram escapar do navio, baixaram o bote no mar, fingindo que iam jogar âncoras da parte de frente do navio. Então Paulo disse ao oficial romano e aos soldados: se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Aí os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote e o largaram no mar. De madrugada, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa e disse: já faz 14 dias que vocês estão esperando e durante este tempo não comeram nada. Agora comam alguma coisa, por favor. Vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. Em seguida, Paulo pegou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Depois partiu o pão e começou a comer. Então eles ficaram com mais coragem e também comeram. No navio éramos ao todo 276 pessoas. Depois que todos comeram, jogaram o trigo no mar para que o navio ficasse mais leve. Quando amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram uma baía onde havia uma praia. Então resolveram fazer o possível para encalhar o navio lá. Eles cortaram as cordas das âncoras e as largaram no mar, e desamarraram os lemes. Em seguida, suspenderam a vela do lado dianteiro, para que pudessem seguir na direção da praia. Mas o navio bateu num banco de areia e ficou encalhado. A parte da frente ficou presa e a de trás começou a ser arrebentada pela força das ondas. Os soldados combinaram matar todos os prisioneiros para que nenhum pudesse chegar até a praia e fugir. Mas o oficial romano queria salvar Paulo e não deixou que fizessem isso. Pelo contrário, mandou que todos os que soubessem nadar fossem os primeiros a se jogar na água e a nadar até a praia. E mandou também que os outros se salvassem, segurando-se em tábuas ou em pedaços do navio. E foi assim que todos nós chegamos à terra são e salvos. É isso, gente, meu tempo já se esgotou, eu não vou nem fazer algum comentário aqui. Nós vemos então que Deus sempre cumpre, né, o que Ele diz, e por amor e misericórdia Ele ainda nos dá aqueles que estão no nosso barco, no nosso navio, ali no nosso redor. Então é isso. Então, Deus abençoe. Tchau, tchau.